Salve, salve, minha galera! Tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui, estou preparando essa aula para vocês. Dessa vez, aí vamos falar sobre proteínas. Então, só relembrando aí, nós já falamos aí dos compostos inorgânicos, água e sais minerais. Já falamos aí os compostos orgânicos na ordem carboidratos, lipídios e hoje a gente vai falar sobre proteínas. Porém, a aula de hoje será apenas a primeira parte, beleza? Tá. Primeiro que as proteínas, nós já vimos naquele gráfico lá no iniciozinho, que ela é a principal biomolécula de uma célula, tá? De um organismo. Mas por que a proteína é a principal biomolécula de um ser vivo? Porque a primeira função dela é de construir. Então eu preciso construir alguma coisa, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um corte na pele, essas células precisam se duplicar, se multiplicar para que aquela lesão volte ao normal, né? Ela seja cicatrizada. Então as células se duplicam. Então, para que eu possa duplicar essas células, elas precisam se dividir. E precisa de matéria-prima para tal. A matéria-prima é justamente, dentre elas, a maior delas, é justamente a proteína. Então é como se fossem os blocos dessa sala aqui, certo? Então ela vai construir um organismo. Então, em quantidade, ela será a principal biomolécula que nós temos, beleza? Na aula de hoje, alguns alimentos aqui com uma grande quantidade de proteína. Então a gente vai verificar proteínas bastante em ovos, em carnes e em leite, certo? Então são os três principais alimentos no qual nós teremos uma grande quantidade de proteína, beleza? Mas vamos lá. O que é proteína? Então, é um tipo de substância formada a partir de um conjunto de aminoácidos. Ah, Wendel, e o que é isso? Beleza, eu tenho uma proteína. Então, quando ela passa por processo de catabolismo, gente, o que é catabolismo? Quebra. Então, eu vou quebrar essa proteína e vou transformar ela em subunidades. Essas subunidades são chamadas de aminoácidos, certo? Então, quando eu reúno vários aminoácidos, eu formo uma proteína, beleza? Ligados entre si por ligações denominadas ligações peptídicas. Então, esses aminoácidos se ligam entre si, chamadas ligações peptídicas, e assim formam um peptídeo, que é uma proteína. Em outras palavras, as proteínas são compostas por moléculas de carbono. A gente vai verificar nos compostos orgânicos, lembram? Ó, carbonos e hidrogênios juntos, tá? Oxigênio e nitrogênio. E aqui nessa figura, vocês vão olhar e tem que saber disso, tá? Como é que eu consigo identificar seria um aminoácido quimicamente falando? Aminoácido é um grupo formado sempre por um grupo amina, que está aqui enquadrado, NH2, certo? Ligados por um carbono. Então, eu tenho um grupo amina ligado a esse carbono. Nesse mesmo carbono, eu tenho um outro grupo chamado de carboxila, ou carboxila. Então, eu vou ter um oxigêniozinho e aqui um OH, tá? Então, repetindo, eu tenho um grupo amina, aqui NH2, ligado a um carbono, e nesse mesmo carbono eu tenho um grupo chamado de carboxila, tá? Então assim eu consigo identificar o que é um aminoácido, beleza? Síntese proteica, lembrando que o termo síntese significa o quê? Produção, então eu preciso produzir alguma coisa. Então a síntese proteica é um processo que se inicia no núcleo da célula, então ele vai ser iniciado lá no núcleo da célula, a partir de uma sequência específica do DNA. Então, eu pego um pedacinho do DNA, que nós iremos ver ainda, tá? Do DNA, e pego uma sequenciazinha dela, e vou fazer um mapeamento daquele pedaço chamado de gene, ou gene, tanto faz, tá? Processo esse chamado de transcrição. Então, só para antecipar um pouquinho, a partir do DNA, eu vou formar uma outra molécula chamada de RNA mensageiro, certo? E esse processo é feito no núcleo, tá? Processo esse chamado de transcrição do código genético. A segunda etapa é a tradução, só que isso não é mais no núcleo, já é no citoplasma. E esse processo é chamado de tradução. E o que seria a tradução? Eu vou traduzir aquele código genético para produzir proteína tal. Por exemplo, nós viemos de duas células, né? Espermatozoide e ovo. Como é que, a partir do desenvolvimento embrionário, como é que cada célula sabe a cor da pele, a cor dos olhos? Como é que acontece isso? Bom,
Se todas elas são derivadas de uma mesma célula, que é a célula ovo, que foi a união do espermatozoide com o óvulo, elas passam a produzir o mesmo tipo de proteína, por exemplo, para a cor dos olhos azuis, certo? Isso quer dizer que todas as células que vão ocupar aquele órgão vão produzir células azuis, pigmentação azul, proteínas para pigmentação azul, entendeu? Tá. Organela responsável em produzir proteína são os ribossomos. E essa estrutura aqui é presente, estará presente, nós iremos ver também lá mais na frente, estará presente em todas as células sem exceção, tá? Aliás, na verdade, é a única organela presente em todas as células. Já botem isso na cabeça. Estrutura proteica. A proteína ela pode sofrer variações em 4 partes, tá? Então, ela pode ser uma estrutura primária, que ela é linear, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, ao longo da cadeia polipeptídica de várias proteínas, os aminoácidos se apresentam de forma linear. Esta é a estrutura mais simples de uma proteína e aquela determinada por um gene, tá? Então, ela vai ser única, tá? Eu tenho a secundária. Então, aquela primária, ela já começa a se enrolar, ficar mais espiral, tá? E aí ela se transforma em uma estrutura proteica secundária. Já a terciária, ela se enovela, ela se embola ainda mais, tá? Então ela vai vendo que ela vai se embolando cada vez mais, se enrolando cada vez mais. Então quanto mais enrolada, mais específica ela será, tá? E aí, por fim, eu tenho uma estrutura proteica quaternária. Então a molécula de hemoglobina, por exemplo, a hemoglobina é uma proteína que vai transportar nossos gases respiratórios lá no sistema cardiovascular. Então ela tem a representatividade mais ou menos dessa estrutura quaternária, certo? Então as proteínas aí têm várias funções, tá? Então tem função de transporte de substâncias, tem função estrutural, lá da queratina, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco sobre ela, tá? Tem a função de coagulação sanguínea. Então na aula 2 nós iremos ver justamente essa função das proteínas, tá? Então, essa é a primeira parte das proteínas. Na aula seguinte, nós vamos ver a estrutura aí, as funções dessa proteína e a ação enzimática, tá? Delas. Beleza? Gente, fico com Deus, beijo no coração e até a próxima!